etapas da igreja. Lápis e caneta à mão, papel, Bíblia e a sua cronologia que está aí nas tuas mãos das 70 semanas de Daniel. Estamos fazendo um estudo já há mais de 60 dias, mergulhado na escatologia cronológica a partir de Daniel, capítulo de número 9. Nós mergulhamos e estamos pegando o que Deus está nos dando de informação do texto. Falei para vocês sobre o reino de Deus na terra. As parábolas sempre vai falar sobre isso. As cartas da igreja estão preparando o reino de Deus para ser estabelecido na terra. Eu quero relembrar com vocês o que é o reino de Deus e os 3 aspectos do reino de Deus. Quem lembra dos 3 aspectos do reino de Deus? O primeiro aspecto do reino de Deus é aparência. A aparência. Depois ele é realidade. E por fim ele é manifestar. Vai ser a manifestação. Não é ainda, né? Manifestação. Vamos dizer que isso aqui é regrinha que nós temos que decorar isso daqui. Aparência é igual a vamos aqui. Igual às parábolas. Jesus sempre vai dizer: o reino dos céus é semelhante, o reino do céu é aparente, o reino do céu é igual. Por quê? Primeiro aspecto, os 3 aspectos do reino de Deus. Primeiro, ele é a aparência, porque está apontando um desenho para nós, está apontando uma identidade para que nós possamos identificar. Depois, ele é uma realidade aonde? Uma realidade dentro de aonde que o reino de Deus é o governo de Deus, porque reino é igual a governo. Quem reina no Brasil? O Bolsonaro, porque o governo está sob a mão dele. Quem governa nos Estados Unidos? Donald Trump, porque o governo está sob a mão dele. Então assim por diante. Toda vez que eu falar sobre reino, eu estou me referindo a governo. Então quem é o governo seu? É Deus. Se Deus governa a tua vida, então o reino de Deus já é uma realidade dentro de você. Isso se aplica a todo mundo? Não. Porque tem um monte de crente que é ele que governa a vida dele. Não é Deus. Então o reino de Deus não é uma realidade dentro de todo mundo. Só é realidade se de fato Deus toma as maiores e importantes decisões da sua vida. Aí você pode falar: o reino de Deus é uma realidade dentro de mim. Terceiro aspecto, então aqui vai ser igreja, que automaticamente você já sabe que igreja somos nós. Igreja não é parede, isso aqui é barracão. Terceiro aspecto do reino, a manifestação. Quando vai ser a manifestação? No reinado completo de Cristo. Quando? No milênio. Quando ele descer e implantar o reino dele, que já está sendo preparado por quem? Por nós, cidadãos. Já somos cidadãos do céu, mas estamos na terra por passagem ainda. Mas vai chegar um momento que nós vamos transformar de corpo e vamos nos tornar cidadão do céu. E aí, de fato, vai completar a última fase do reino de Deus. Qual que é? A manifestação. Jesus disse que todo olho o verá. Vai se manifestar. Porque hoje a igreja existe, mas escondida praticamente. Está dentro de nós e nós estamos trancadinhos aqui. Porque o mundo, de fato, é do maligno. O mundo não é gerenciado por Deus. Por isso que na oração de Mateus, que Jesus vai fazer, que é a oração do Pai Nosso, ele vai dizer uma palavra que tem que chamar a minha atenção: seja feito
a sua vontade aqui na terra, como que ela é feita no céu. Porque na terra então não é, né? Porque se no céu é, e ele está pedindo para ser feito na terra, então o inverso é verdadeiro. Na terra não é feita a vontade de Deus, na terra é feita a vontade dos homens. Aqui eles fazem, porque a Bíblia diz que os céus é os céus do Senhor, e a terra Ele deu aos homens. Então, se vire aqui, resolve os seus problemas aqui também. A gente faz, nós fazemos nossas bagunças, destruímos nossas árvores, destruímos nosso ecossistema, mas também assumimos a conta quando vem também. De tsunami, queimada, mata, e etc. Camada de ozônio tudo danificada, meteoro caindo, e etc. Ou seja, a terra é dos homens. Então vai chegar um dia que o reino de Deus, que Ele prometeu, vai chegar no final, na manifestação. E aqui é no milênio. Então, todas as vezes que você ouviu falar sobre o reino de Deus, você vai entender que ele é composto de 3 aspectos. Ele é, primeiro, ele é aparência, depois ele é realidade, e por fim, ele vai ser a manifestação. Pegou? Abra a tua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 2. Vamos seguir a sequência das cartas que Jesus entrega a João, para que ele possa entregar isso aos anjos da igreja. Pergunta básica que eu quero fazer para vocês. João está no céu. Jesus sabe da circunstância, do problema das igrejas do mundo. Mas ele vai entregar a informação, a correção para as igrejas, para quem? Para quem que estava recebendo a informação? João. Mas ele disse que era para João entregar para quem? Para os pastores, são os anjos da igreja. A pergunta que eu quero fazer para vocês: por que ele não entregou direto para o pastor? Porque Jesus tem que usar um intermediário. Por que ele tem que usar João no meio do caminho para entregar o recado? Entre tantas as coisas, a primeira informação é que Deus é hierárquico e Ele não quebra hierarquia. Ele tem mais poder do que João, ele tem autoridade mais do que João, mas mesmo assim João tinha que levar o negócio. Então entrega para o João. O João entrega. Quem é o João diante do céu? Coitado, não é ninguém. Mas João é o representante naquele momento de encarregar, de levar a informação. Então João leva. Isso tem que chamar muito a nossa atenção, porque muitas vezes na igreja do Brasil nós vemos pessoas que querem pular fase, quer pular líder, quer pular pastor, mas Deus sempre vai seguir regras passo a passo. Vamos lá então? Paramos na igreja de Tiatira, na 4ª igreja. Abra a tua Bíblia aí, 4ª igreja, igreja de Tiatira. Nós lemos já ela. Ajudar, lemos ela, Tiatira. O que significa essa igreja de Tiatira? Eu falei com vocês qual que é a tradução dela. Significa sacrifício. E nós estamos usando uma correlação, uma conexão entre as igrejas e as parábolas do reino. Por quê? Porque nas igrejas Jesus está estabelecendo, além de um modelo de igreja, ele está estabelecendo períodos também, que a igreja dele ia passar por toda a fase da era da igreja, ou seja, dispensação da graça. A igreja ia passar por essas 7 fases. O que isso quer dizer? Ele fala em Mateus capítulo 13 sobre 7 parábolas, e depois dele já ressuscitado, glorificado nos céus, ele vai dar informação das 7 fases da igreja, agora no decorrer do ano, cronologicamente. Mas as parábolas não é cronologicamente. As parábolas são só parábolas soltas, escritas numa sequência,
mas não tem data. Quando nós pegamos os textos e conectamos um ao outro, nós identificamos quem é a igreja, quem é a referência da igreja para aquele período, e aí as coisas começam a se encaixar. Eu preciso que vocês comecem a fazer esses rabiscos, esses riscos, e comecem a conectar uma coisa à outra. Então, Apocalipse, capítulo de número, estamos no 2, né? Já tira 2, né? Isso, o verso é o 18. Leia para nós aí, vai. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, amor e serviço, a fé e a paciência, e que tem as últimas obras mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que fornique e coma do sacrifício da idolatria. Dali em tempo para que se arrependa da tua fornicação, e não se arrependeu, eis que porei uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependerão das tuas obras. E destruirei com a morte os seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos que restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Porque tendes retido o que tenha, que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro regerá. Serão quebradas como vaso moleiro, e como também recebi do meu Pai, darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Essa igreja, ela é do 4º século. Eu falei isso com vocês, que essa igreja nasceu, ela é uma resposta à igreja que a igreja que vem anterior ela, Pérgamo. Pérgamo faz uma união entre o Estado e a igreja. E Constantino agora passa de ser simplesmente um governador, ou seja, um líder de Estado, para se envolver também com a religião, que ele viu que a religião é muito lucrativa e tem muito poder a religião. Então ele faz a união, o casamento. Então a igreja que antecede Tiatira, a carta que vem antes, é a igreja de Pérgamo. O que significa Pérgamo? Significa casamento, ou seja, união de novo. Essa igreja se uniu com o Estado. Agora vem a igreja de Tiatira. O que significa Tiatira? Sacrifício constante. Uma igreja que voltou ao sacrifício, voltou a fazer sacrifícios humanos, se sacrificar para conseguir chegar até Deus. E aqui se vendeu muitas coisas, aqui se fez muita coisa ruim para o cristianismo. E essa igreja caminhou nessa sequência de sacrifício contínuo do século IV até o século XV, lá na Revolução Protestante, lá na Renovação Protestante, lá onde Lutero levantou, lá na Inglaterra, e gritou que ele, o justo, ia viver agora pela fé, não confiando em dogmas mais. Essa igreja, eu quero que você abra a tua Bíblia aí, no capítulo, fica em Apocalipse, no capítulo 2, no verso de número 20, eu quero frisar com você, e depois eu vou conectar a parábola, para que você possa entender o que tem de informação tão relevante e importante para você. O texto vai dizer assim, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixasse Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar no meio dos meus servos, para que forniquem e comem dos sacrifícios da idolatria. A igreja está formatada no modelo, vem para dentro do Estado, faz um casamento, se une agora com o Estado, e agora o Estado é litúrgico também, não é mais laico. Todo mundo agora tem que ser cristão, senão o Estado caça, e a gente conhece muitas histórias disso por aí. Mas agora, dentro dessa igreja que estava compactada do modelo da igreja primitiva, tem uma mulher no governo dela,
que se infiltrou no meio dela e que se diz profetiza, ou seja, dá destino dessa igreja agora. O que o profeta faz? Dá destino. As profecias dá destino. Então essa mulher está profetizando dentro da igreja agora. Qual que é o problema? Vamos para a parábola agora? Mateus capítulo 13, deixa eu marcar de Apocalipse, volta a sua Bíblia, Mateus capítulo número 13, vamos pegar a conexão, porque a conexão é com a parábola do fermento. Vamos lá, Mateus capítulo de número 13. Pega aí, Mateus capítulo 13, o verso vai ser a quarta parábola. Você vai ver a correlação, a conexão entre a igreja e a carta, entre a parábola e o que está acontecendo de fato. Eu quero que você conecte. Você vai lá em Apocalipse, quando você saiu de lá, você tem que puxar uma setinha, escrever lá do ladinho lá e se conectar no outro texto. E quando você estiver aqui em Mateus também, que eu vou falar para você, vamos para tal lugar, você puxa uma seta e aponta para onde você está indo. Amanhã, quando você abrir a sua Bíblia e estiver estudando, pesquisando, você talvez não vai nem lembrar. Para que será que eu puxei isso aqui? Mas quando você for no texto, confiando que você fez uma marcação correta, quando você for no texto, vai cair a chave. Você fala assim, já sei. E aí você vai andar por toda a Bíblia e você vai ter uma Bíblia segundo a sua concordância. Viu que bom, que chave boa que você pegou agora? Você vai conseguir. Então, Mateus capítulo de número 13, o verso é o de número 3:3. 3:3. Mateus capítulo 13, verso de número 33. Somente, olha para você ver que poderoso é isso. Na leitura rápida, sem você prestar atenção, muitas vezes você não daria atenção para isso aqui, porque é um versículo falando de uma história inteira. Um versículo somente falando de uma era inteira que durou praticamente de 400 a 1000, olha, deu 1100 anos. É tempo de história. Mas está ali, então, leia. Outra parábola ele disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher come e produz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Pegou? Eu vou ler de novo. Mateus capítulo 13, verso 33, vai dizer assim: e outra parábola ele disse: o reino dos céus é semelhante, ou seja, o reino dos céus é a aparência, ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Tem uma mulher agora colocando fermento, nenhuma massa, e fica olhando para a massa até que tudo seja. A pergunta que não pode se calar: o que significa fermento? Significa pecado. Pecado. Tem uma mulher, e o que significa massa? Significa o que nós somos. A Bíblia não diz que ele falou assim, que eu sou o pão da vida. Ele não falou assim que ele é a semente de trigo e que ela tinha que morrer e ir para o solo para que nascesse. Se Jesus é o pão da vida e ele é a cabeça e nós somos o corpo, o que é a igreja? A massa, não é? Tem uma mulher agora que jogou fermento dentro da massa chamada igreja. Olha que perigo. Vamos entender o que é esse fermento. Quero que você abra a tua Bíblia, deixa marcado aí, puxa uma seta, coloca do lado. Coríntios, capítulo 5, verso 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5. E você vai entender o fermento. Nessa ceia agora, nós até participamos da ceia, creio que aqui pela primeira vez, com o pão ágil, sem fermento. Por quê? Nós entendemos que no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, não pode haver fermento.
Ah, mas isso é só simbólico. Jesus falou que não. Isso é grave. Não podemos aceitar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versos 6 até o 8. Nós vamos entender Paulo chamando a nossa atenção para essa questão do fermento. Coríntios, capítulo de número 5. Pode? Quem achou? Tanto achou aí? Vamos lá. Capítulo 5, versos 6, 7 e 8. Não é boa a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento faz agradar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis no fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrifício por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos de sinceridade e da verdade. O que Paulo está relacionando ao fermento? Ele está apontando para um comportamento, para um ensinamento, para uma doutrina. Olha o que ele está dizendo. Por isso, façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com asmos, ou seja, sem fermento. Com qual? Com esse pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra fermento, ela vai estar relacionada a um posicionamento, ela vai estar relacionada a um estilo de vida, ela vai estar relacionada a uma ideia sendo implantada. Puxa uma setinha boa aqui, Mateus capítulo 16, verso 5. Vamos navegar. Vamos ver o que? Mateus capítulo 16, o verso é o 5. Jesus vai falar sobre o fermento. Mateus 16, verso de número 5. Puxa uma seta aí, marca. Você que está estudando conosco também, pega a sua marcação e não deixa passar esses textos. Você precisa entender os passos e o porquê que as informações vão chegando nos textos lá na frente, e se nós não tivermos uma base, se nós não tivermos uma ideia do porquê, nós passamos batido por cima desses textos. Posso ler? Sim. Mateus capítulo 16, verso 5. E passando seus discípulos para o outro lado, disseram, esquecendo de trazer o pão, e Jesus disse, adverteis ao cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E passando os seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. Aqui já é pós as duas multiplicações que Jesus já fez de pão. Quando Jesus vai conversar com eles acham que Jesus está bravo, que está questionando com eles, porque eles esqueceram de trazer um pão que sobrou lá. Uma vez sobrou 7 cestos, da outra vez sobrou 12 cestos de pão. E quando Jesus vai falar com eles acham na cabeça deles que Jesus está falando, corrigindo eles ou cobrando eles, que eles esqueceram as cestas de pão para trás. Mas Jesus fala assim, não é isso que eu quero falar com vocês. Pode seguir. E eles razoavam entre eles, dizendo, é porque não trouxemos o pão? E Jesus, percebendo isso, disse, por que razoáveis entre vós, homens de pequena fé? Porque não tendes trazido pão? Não aprendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens? E de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para os 4.000? E quantos cestos levantastes? Como não aprendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardais do fermento dos fariseus e dos saduceus? Viu o que Jesus está falando com eles? Eu estou falando sobre pão. Eu vou falar sobre o fermento, mas eu quero que vocês entendam que não é aquilo que aconteceu lá, não é aquilo que alimenta a sua boca, não é trigo e farinha, não, é o fermento dos fariseus e dos saduceus. Continua o versículo 12. Então compreenderam que não dissera se guardassem o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. De quem Jesus queria que eles se guardassem? Da doutrina dos fariseus. Pessoas que se diziam uma coisa e era outra. Pessoas que falavam, mas não cumpriam.
Pessoas que inseriam informações, inseriam ensinos dentro da igreja errado. Puxa uma seta aí, vá lá para Mateus capítulo 23. Vai marcando onde você está caminhando. Mateus capítulo 23, verso de número... Mateus 23, pode ler. Vamos começar o verso 1 mesmo. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeia de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas que vós dissermos que observais e fazeis, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois alçam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, e eles, porém, nem com seus dedos querem movê-los. E fazem todas essas obras a fim de ser vistos pelos homens, pois trazem largos critérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias das primeiras cadeiras das suas sinagogas, e as saudações nas praças, a serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados de Rabi, porque só é vosso mestre, a saber, Cristo, e todos nós somos irmãos. A ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, a qual está nos céus. Nem vós chameis mestres, porque um só de vós é mestre, que é Cristo. Maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e ao que si mesmo se humilhar será exaltado. Preste atenção. Ele está dizendo assim, na cadeira, ou seja, no templo, na sinagoga, na cadeira de Moisés, ele está dizendo assim, na sequência da interpretação da lei, está sentado vocês, fariseus e hipócritas, que falam uma coisa, mas não faz. Fala que vai fazer, mas não faz. Fala que é para fazer, mas não. Coloca fardos pesados em cima daqueles, mas de fato não faz nada. A doutrina do fariseu e do hipócrita, a doutrina do fariseu e do saduceu, daqueles que falam para os outros fazer, mas não faz. O fariseu ficou relacionado à hipocrisia. Então, o que o fariseu faz? Dissemina dentro da sinagoga, dissemina dentro do templo doutrinas que eles não cumprem nenhuma, mas quer que os outros cumprem. Versículo de número 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois os fechais dos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vos devorais a casa das viúvas, sob o pretexto de prolongação da oração. Por isso sofreis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um proseleto, e depois ter feito, ou fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Amém. Tá bom, acho que já deu para entender a questão do fariseu. Quando a Bíblia vai falar para nós sobre fermento, ela está dizendo para nós sobre ensinos errados, sobre aquele que é a primeira cadeira, aquele que quer fazer as coisas para se aparecer. Então, dentro dessa igreja, foi colocado dentro da massa fermento. E agora caiu a ficha. E agora caiu a ficha de como nós entendemos sobre o fermento do fariseu. As informações daqueles que querem os primeiros lugares, daqueles que querem estar só para se aparecer, aquele que quer colocar jugo pesado sobre quantos